E vamos falar mais um pouco do Santos, que depois da vitória contra o Remo nesta quinta-feira, 2-0 na Vila Belmiro, o Santos já voltou aos trabalhos nesta sexta-feira santa. Nesse dia santo, o Santos já começou a se preparar, já pensando no jogo contra o Flamengo domingo. E quem será o substituto dos jogadores que não vão poder entrar em campo contra o Flamengo? É claro que depois da grande vitória contra o Remo, não o grande futebol, da grande vitória, porque o mais importante de tudo era o Santos vencer o Remo na Vila Belmiro. É claro que depois que vence, para muitos dizem, também se não vencer o Remo, também se não vencer o Remo, mas era assim também contra o Internacional, que estava lá na degola embaixo, e o Santos acabou perdendo para o Internacional dentro da Vila Belmiro. Então, para mim, não importa. O importante foi a vitória do Santos contra o Remo, que levou o Santos a 10 pontos ganhos, 13º na tabela de classificação, e agora vai para o jogo contra o Flamengo domingo lá no Maracanã. Jogo fácil? Claro que não é. É jogo difícil, como todos os jogos do Campeonato Brasileiro não são fáceis. São todos jogos difíceis, até mesmo aqueles que estão na zona da degola. Ou acha que foi fácil o Santos fazer 2-0 no Remo, na Vila Belmiro? Claro que não foi. Foi difícil. Foi difícil. Graças às duas boas jogadas do Neymar. Uma assistência e a outra que eu posso dizer aqui que é como se fosse uma assistência, porque a bola que ele pôs para o Escobar e o Escobar inteligentemente rolou para o Moisés fazer o gol, é coisa interessante. É bonito a gente ver essas jogadas quando elas acontecem assim. Bem trabalhada, bem produzida, e aí sai o gol. E gol, como eu falei no pós, acho que foi no pós-jogo aqui, que se fosse outro jogador, era perigoso chutar em cima do goleiro. E o Moisés ajeitou o corpo direitinho para tocar no contrapé do goleiro. Para mim, um belo de um gol do Santos. E aí agora já começa a pergunta: quem será o substituto do Neymar domingo contra o Flamengo? Eu, na minha opinião, no meu ponto de vista, eu gostaria de ver o Miguelito fazendo essa função. O Miguelito fazendo essa função, porque não vai adiantar o Santos querer ir lá jogar contra o Flamengo e querer só se defender e não jogar. Santos e Flamengo é jogo interessante, é jogo que um ataca, o outro ataca e sempre tem gols. Então o Santos tem que ir atrás dessa tradição. O Santos não pode querer ir lá contra o Flamengo e ficar se segurando lá atrás, porque tem aquela historinha que o pessoal fala, como fala, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, você tem que procurar ir lá e jogar também contra o Flamengo. Agora, você vai ter a opção de ser o Miguelito, de ser o Roleiser, como muitos já estão escalando o Gabriel Bom Tempo. Vamos ver, vamos ver. Mas eu acredito sim na presença do Miguelito começando esse jogo, que seria um jogador interessante para ele fazer aquela função que ele fez no jogo contra a Chapecoense, que lá eu acredito que o Miguelito jogou muito, foi muito bem naquele jogo, e fazendo ali essa função que é do Neymar agora. E como não vai ter o Neymar, para mim seria interessante começar com o Miguelito lá no Maracanã. Agora, vamos ver o que o Cuca vai definir. Ele não vai ter muito tempo, porque o Santos que se apresentou hoje nesta sexta-feira, já para pensar no jogo contra o Flamengo. O Santos, que aqueles que não jogaram, ou aqueles que jogaram um pouquinho, fizeram aquele treino técnico, treino tático dentro de campo, e aqueles que jogaram os 90 minutos, mais aquele trabalho regenerativo ali para dar aquela esticadinha, aquela soltada no músculo e para ficar apto já para o próximo jogo. Mas vamos ver o que o Cuca vai depender definir para domingo contra o Flamengo. Uma coisa já é verdade. A gente já vê um sistema defensivo do Santos diferente daquele sistema defensivo do Voivoda. A gente já começa a ver alguma coisa de diferente ali no sistema defensivo do Santos. Até o Luan Pérez, que vinha mal lá nos jogos contra o Voivoda, para mim
foi muito bem nesse jogo de ontem ao lado do Lucas Veríssimo. Então isso significa que o Cuca já começa a dar aquela ajeitada ali com os dois volantes, que é o Gustavo Henrique e o Oliva, que estão ali já desempenhando aquele trabalho que era dos sonhos dos torcedores do Santos, porque o meio-campo do Santos às vezes não existia, certas vezes, com o próprio Vojvoda. Parece que aquele meio-campo que dava buraco para todo mundo passar, passear, parecia um jardim, parecia uma praça, todo mundo passeava do jeito que queria. E aí a gente já começa a ver diferente esse sistema defensivo do Cuca. É claro que chegou o Lucas Veríssimo que vem, que é um baita de um zagueiro, e aí já dá aquela sustentação maior na defesa. Mas eu, como sempre falava aqui no canal, que para mim, lá com o Vojvoda, o Santos tinha que ter um ajuste naquele sistema defensivo, que era muito solto, muito aberto, muito de qualquer jeito. E parece que você punha zagueiro e vem zagueiro e entra zagueiro e nada refresca. Parece que nada dava conserto. Vamos ver se continua desse jeito agora. Portanto, amanhã, sábado, já deve ter a definição qual será o substituto do Neymar, mas é claro que o Vojvoda vai dar aquela segurada, porque o Vojvoda, o Cuca vai dar aquela segurada, porque a gente também vai ter o desfalque do Rony. Mas aí você já pode ter a entrada do Moisés, você vai ter a opção do Tassiano, porque o Gabigol já vai estar voltando, me parece que já treinou hoje e já está apto para o jogo de domingo. Então, vamos acreditar aí que o Cuca vai definindo e dando uma arrumada melhor nesse Santos aí, porque olha, seria muito interessante a vitória do Santos contra o Flamengo lá no Maracanã. E quantas vitórias boas que o Santos já teve dentro daquele estádio. Aquele estádio lá, ele já foi casa do Santos. Ele já foi casa do Santos. Então, portanto, a gente tem que sempre acreditar sim que algo diferente sempre vai acontecer lá dentro do Maracanã. Olha, o que está rolando muito hoje nas mídias aqui, principalmente em São Paulo, e principalmente nesse dia um dia santo, que você não sai, você às vezes fica ali na televisão e vê uma coisa e vê outra. É claro que aqueles aproveitadores do momento, eles tiram aquele momento para poder fazer a sua matéria em cima daquilo que está acontecendo. Falando do Santos. Não, falando do Neymar. Não é do Santos, é falando do Neymar. É claro que o Neymar, aonde que ele está, ou aonde ele esteja, ele vai dar notícias para aqueles que gostam de falar de um assunto diferente. E o que mais te deixa um pouco assim irritado, às vezes, é você ver as pessoas, tem uns santinhos que querem darem exemplos, querem ser o rei da cocada e falando certas coisas que você nunca vai concordar. Mas, como se diz, o Neymar, às vezes, ele dá motivo para que as pessoas falam dele ou falam coisas que ele talvez não gostaria de ouvir e tem que ouvir. Fazer o quê? É o caso do jogo de ontem. Para mim, assim, eu vendo o jogo, como eu vi o jogo na televisão, e depois a gente vendo os lances, é claro que eu já falei aqui no canal aqui, que para mim o cartão amarelo do Neymar foi merecido. Merecido pelo o estilo, pelo jeito do Neymar dentro de campo. Pelo jeito do Neymar dentro de campo. Porque o Neymar, ele segura a bola e chama a falta. E a hora que o rapaz chega nele por trás e dá o pé, e o pé vai no vácuo, porque ele não pega a bola, e aí é claro que ele trombou com o Neymar. O Neymar, ao cair, já levantou, bravo com o rapaz, e aí foi para cima do rapaz. Não fez nada, não relou nada, mas o Sávio já estava doido, estava louquinho para dar um cartão amarelo para o Neymar. E aí ele não perdeu tempo. Então, assim, no meu ponto de vista, eu vendo, mas respeito a opinião de quem acha que não deveria ter recebido, para mim, assim, aquela reação do Neymar foi o que causou o cartão amarelo para ele. O Neymar, ele tem que se policiar um pouquinho mais dentro de campo. O Neymar, às vezes, ele anda reclamando muito com a arbitragem.
às vezes ele chama a falta e os caras chegam e ele fica bravo, ele vai para cima do árbitro. E às vezes ele tem que se conter um pouquinho, porque ontem, depois que ele tinha levado o cartão amarelo, o Neymar correu o risco de ser expulso. O Neymar correu o risco de ser expulso. E se continuar ali, com o segundo cartão amarelo e suspenso contra o Flamengo. Então, ou zero ou vai para 2 jogos? Não, quando você está pendurado, só se mudou, agora eu já nem me lembro, agora eu já fiz até confusão, porque se você está pendurado, leva o terceiro, e depois no outro lance você leva o vermelho, o cartão amarelo é anulado, você é expulso e continua pendurado com 2 cartões. Então, Neymar até correu esse risco nesse jogo de ontem. Agora, o Neymar ele tem que se policiar um pouquinho, ele tem que se acalmar um pouquinho. Ele não pode jogar como o Neymar joga. Às vezes o jogador chega nele, faz a falta e ele vai para cima do árbitro de qualquer jeito, pedindo cartão ou discutindo com o jogador. Às vezes isso não está fazendo bem para o Neymar. E é claro que você pega uns árbitros e, meu Deus do céu, o Sávio Pereira Sampaio, olha, por ser irmão do Wilton, mas eu acredito que o Wilton tem mais um estilo de arbitragem dentro de campo, porque o Sávio, às vezes, ele irrita mesmo os jogadores, o jeito dele apitar, aquele jeito autoritário de querer mandar em tudo e não querer dar confiança para ninguém, e põe o apito aqui, e, como se diz, manda o jogador sair. Então, isso daí também vai irritando muito o jogador. Agora, eu só quero, é claro que é duro a gente falar isso aí, não tem que falar, Neymar, não olha para o jogador e fala assim, eu nem te conheço. Não fala para eles assim, não, eu nem te conheço. Esses jogadores, eles te conhecem, você é ídolo deles. Esses jogadores que chegou em você ontem, eu achei que, na minha opinião, ele não chegou para bater em você, ele chegou para tirar a bola, e aí, como você tocou a bola, ele chutou só o vácuo, e aí é claro que ele trombou com você. Mas não fala para ele que você não conhece ele, porque ele talvez viveu a carreira dele inteiro querendo um dia jogar contra você, querendo jogar contra você ou querendo jogar do seu lado. Você é um ídolo dele. Então, respeita ele um pouquinho, não fala essas coisas não. Ah, eu nem te conheço, eu não sei nem quem é você, mas ele sabe quem é você. Ele conhece você. Talvez ele já perdeu tempo acompanhando o jogo do Santos ou acompanhando o jogo da seleção para ver você jogar. Então, não fala essas coisas, pô, o próximo não, que é ruim. É ruim, é ruim. Isso aí eu tenho que falar aqui. É ruim. Ah, eu nem te conheço, nem sei quem é você, nem sei, mas ele sabe quem é você. De repente você é ídolo dele. Ele perdeu o tempo dele acompanhando, talvez ele sonhou a vida dele inteira um dia jogar contra você. Agora, é claro que ele defende o pão dele e você está defendendo o seu. De repente, ele é um daqueles que está torcendo que você vai para a seleção brasileira, você vai para a Copa do Mundo. Está discutindo com outro que, de repente, não quer que você vá para a Copa do Mundo, porque aqui no Brasil é assim, né? Tem uma parte que não quer que você vá para a Copa do Mundo e tem a outra parte que quer que você vá para a Copa do Mundo, né? Ai, meu Deus do céu, é só no Brasil mesmo que acontece essas coisas. Mas é verdade, isso aí é uma realidade. A metade quer que vai, a metade quer que não vai. Ai, meu Deus do céu. Então, só se tivesse assim que dar um conselho, só isso aí que eu poderia estar falando. Nunca olha para o outro e fala assim, eu nem te conheço. Principalmente quando é dentro do futebol. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.